Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube, também no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos na Propriedades da Matéria, no capítulo 2 do Livro dos Espíritos. Hoje vamos ler as questões 31 e 32, lembrando que a tradução que nós estamos usando é do livro da editora M. Então vamos lá. Questão número 31. É sempre um crescente. Se você não viu os vídeos anteriores, seria interessante que você visse para que ficasse inteirado. Desde a questão número 1, que é Deus, nós estamos fazendo todo dia pelo menos uma questão. Normalmente dá duas questões, mas pelo menos uma questão do Livro dos Espíritos nós vamos fazer por vídeo, videozinhos curtos de 10 minutos para você poder estudar conosco, tá bom? Vamos lá então, questão número 31. De onde vêm as diferentes propriedades da matéria? De onde vêm as diferentes propriedades da matéria? Resposta: das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem em determinadas circunstâncias. Lembrando aqui que ele está falando, os espíritos estão respondendo a Kardec sobre o princípio inteligente em união com o fluido cósmico universal e mais a matéria, para aí então cada uma delas ter uma propriedade diferente, cada uma dos tipos de matéria com suas qualidades. A gente vai até esmiuçar isso nos vídeos mais para frente. Mas vamos lá, questão 32. Sendo assim, os sabores, os odores, as cores, os sons, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos seriam apenas modificações de uma única e mesma substância primitiva? Vou repetir. Sendo assim, os sabores, os odores, as cores, os sons, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos seriam apenas modificações de uma única e mesma substância primitiva? Resposta: sim, sem dúvida. E só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Aí tem uma explicaçãozinha de Kardec. Esse princípio é demonstrado pelo fato de que nem todos percebem as qualidades dos corpos de uma mesma maneira. Um acha determinada coisa agradável ao paladar, outro a acha ruim. Alguns enxergam azul, o que outros veem vermelho. Aquilo que é um veneno para alguns é inofensivo ou saudável para outros. Então vamos lá. Tudo provém de uma fonte única. Deus criou basicamente, isso em 2022 é o que se apreendeu, né, por enquanto. Deus criou duas coisas: princípio inteligente e matéria. Na matéria, nós já sabemos que existe uma matéria mais sutil, que Kardec chamou de fluido cósmico universal, ou fluido universal, que é matéria também, mas é mais sutil, é mais fácil para o princípio inteligente interagir com esse tipo de matéria, para então, revestido dessa matéria, desse fluido cósmico universal, consegue o princípio inteligente, ou espírito, o princípio inteligente que depois se torna espírito, a gente já falou sobre isso, consiga agir sobre a matéria densa, essa que nós conhecemos aqui na Terra, um planeta de provas e expiações. Certo? Então vamos lá. O princípio inteligente com o fluido cósmico universal interage com a matéria. Então tudo, matéria densa, tudo que nós percebemos, odores, cores, sons, paladar, o que é veneno para um, o que é remédio para outro, enfim, tudo isso depende da composição orgânica do ser. Então, quando os espíritos começam a tentar explicar algo para nós, que ainda nós não temos corpo suficiente, nós não temos cérebro suficiente, nós não temos inteligência suficiente, nós não temos evolução suficiente para entender, fica difícil. O que nós precisamos entender é assim: eu, Fábio, tenho receptores na papila gustativa, por exemplo, que tem algumas coisas que eu não gosto, que para mim não são legais. Eu não gosto, por exemplo, de jiló. E tem gente que adora jiló. Mas a jiló é a mesma, não é? Mas tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Eu gosto de chocolate, tem gente que não gosta de chocolate. Fala, não, eu não gosto de chocolate. Não é? Tem gente que come a pior das pimentas, a mais forte das pimentas, e não acontece absolutamente nada. Eu passo perto de pimenta, aquilo já me incomoda.
né? Só de passar perto, vamos dizer assim. E a pimenta é a mesma. Tá, o que eu quero dizer com isso? Que o fluido cósmico universal e a matéria são os mesmos, são o princípio de tudo. Que com o princípio inteligente vão se montando as moléculas e, evidentemente, vão se montando tudo que existe. Deus utilizou desse expediente para criar tudo que existe. Mas, de acordo com a nossa evolução, a necessidade da nossa evolução, a necessidade das situações dessa vida para o nosso crescimento, nós percebemos mais ou percebemos menos as coisas. Então, as propriedades da matéria dependem exclusivamente da quantidade de equipamentos que nós temos para poder entender, a quantidade de equipamentos que nós temos para captar aquilo que os nossos sentidos ainda não captam, e claro, quando nós tivermos um equipamento melhor, equipamento físico melhor, mais evoluído, com mais sentidos do que os 5 que nós temos, fatalmente nós vamos entender um pouco mais a criação, vamos entender um pouco mais o que significa, o que é esse fluido cósmico universal, como que eles se juntando com o princípio inteligente acabam criando, dando vida à matéria, dando movimento à matéria, já que a gente já explicou em alguns vídeos anteriores que o princípio inteligente estagia no mundo mineral, depois ele estagia já individualizado no reino vegetal, ainda individualizado ele estagia no reino animal, e acontece alguma coisa então que esse princípio inteligente transforma-se naquilo que nós chamamos de espírito, e aí eu passo a existir a partir de então, né? Então eu nunca fui planta, nunca fui pedra, nunca fui animal. Eu, desde que fui criado como espírito, sou espírito. O princípio inteligente que deu origem a mim, sim, estagiou por esses reinos. Esse estagiou até uma situação interessante. Eu, espírito, eu imprimo ao meu perispírito aquilo que eu sou, e o meu perispírito passa para o corpo as definições que eu tenho que ter utilizando o material genético disponível. Então, aquilo que eu consegui selecionar lá no espermatozoide, que tinha as características mais importantes para essa encarnação, eu selecionei. E aquele espermatozoide, então, com o meu influxo magnético, acabou vencendo a corrida e se instalou no óvulo lá na minha mãe. Beleza. Utilizando os, aspas, ingredientes que havia disponível ali no espermatozoide, no óvulo, o corpinho que se gerou lá, no útero da minha mãe, copiou o meu perispírito, claro, respeitando os ingredientes que tinha disponível ali, os ingredientes que tinham disponíveis na união do espermatozoide e do óvulo, certo? Mais para frente, mais evoluídos que nós estaremos, mais dispositivos genéticos, mais ingredientes nós vamos ter para que tenhamos mais condições de exteriorizar outros sentidos, que vão sendo cada vez mais aguçados. Mediunidade, por exemplo, vai ser um negócio absolutamente comum. Todos seremos médiuns muito em breve. Médiuns ostensivos, que médiuns já somos, né? Mas médiuns ostensivos todos nós. De modo que a comunicação pelo pensamento será algo mais simples, comunicação com os espíritos algo mais simples, e aí a gente vai conseguir sentir as coisas de uma maneira diferente e muito mais uniformemente. Porque, como ele coloca aqui hoje, esse princípio é demonstrado pelo fato de que nem todos percebem as qualidades dos corpos de uma mesma maneira. Um acha determinada coisa agradável ao paladar, outro acha ruim. Alguns enxergam azul, que outros veem vermelho. Aquilo que é um veneno para alguns é inofensivo ou saudável para outros. Com a evolução, nós vamos nivelando tudo. Os gostos vão continuar existindo ainda, os gostos pessoais, particulares vão continuar existindo ainda, mas a gente vai nivelar um pouco mais essas diferenças, não vai haver tanta diferença mais, e cada um de nós vai conseguir expressar-se melhor, porque a linguagem humana ainda não é suficiente. Nós não conseguimos, por exemplo, dizer para uma pessoa que nunca comeu kiwi qual é o gosto do kiwi, por exemplo. É difícil. Pode ser que algum de nós até consiga, mas a grande maioria de nós não consegue passar para o outro, experienciar, ter a sensação exata de que está comendo um kiwi só pela minha narração, na forma como eu narrei que eu acho que é o gosto do kiwi, percebe? Porque falta a linguagem humana como
dizer para outra pessoa, por exemplo, como é um gosto, né? Como é o sabor de alguma coisa. Só para a gente entender. Então, mais evoluídos um pouquinho, nós vamos entender melhor o que é esse fluido cósmico universal. Mais evoluídos um pouquinho, a gente vai entender as propriedades da matéria. A ciência está aí para ajudar muito a gente com grandes detalhes. O fato é que tudo no mundo, tudo que existe no mundo, visível, tangível, palpável, ponderável, veio do fluido cósmico universal e da matéria, a mistura dessas duas coisas com o princípio inteligente. Então, tudo partiu de um único princípio, ou de 3 princípios dessa linha. Deus criou o princípio inteligente, fluido cósmico universal e matéria, esses 2 matéria, né, considerados matéria, e a partir de tudo que existe veio a partir disso. Esse é o ponto que a gente consegue chegar ainda. Dá para esmiuçar um pouquinho mais? Dá para esmiuçar um pouquinho mais, mas isso vai ficar para o outro vídeo, para o vídeo de amanhã, que são 10 minutinhos de gota de espiritismo. Eu sou Fábio Pereira e a gente volta então amanhã com mais uma gotinha. Um beijo para você que fica. Tchau.